Glória a Deus. Estávamos estudando sobre os sacrifícios de semana passada, né? Falando sobre os sacrifícios ali em Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Nós paramos, acho que, não me engano, foi no versículo 8, se eu não me engano, né? Nós estávamos falando sobre o versículo 8, né? Que os sacerdotes porão ordem nos pedaços, colocarão sobre o altar, e nós aprendemos que o altar, hoje em dia, ele representa a vida do crente, né? Os sacrifícios que nós oferecemos sobre esse altar são sacrifício de louvores, sacrifício de oração, sacrifício de busca, né? São sacrifícios que nós hoje oferecemos a Deus. Antigamente, os sacrifícios eram sobre o altar, era uma forma simbólica, né, de se dizer. Hoje em dia não, a nossa vida é o altar de Deus. Tem até um louvor que diz que o meu coração é o seu altar. Não é o seu coração de carne que pulsa, a nossa vida, o nosso intelecto, né, a nossa vida com Deus. Então, hoje em dia, o versículo 8 de Levítico, capítulo 1, ele fala muito sobre isso, que também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o rebanho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Essas partes que eram divididas, eram as partes que eram as melhores partes que era dado para Deus. E essas partes, elas eram oferecidas no altar, né? Hoje, simbolicamente, nós podemos dizer que a nossa vida é um altar diante do Senhor. E o que nós vamos oferecer nesse altar? O que nós vamos oferecer para Deus através da nossa vida? Hoje, de uma forma, era simbólico, mas hoje em dia nós vemos que a nossa vida em Levítico é um ensinamento, é um livro que nos ensina muita coisa. Uma forma de nós se chegarmos a Deus. Nós aprendemos também que os sacrifícios eram oferecidos na porta da tenda da congregação. Isso mostra que ali naquele lugar, na porta da tenda, era onde Deus falava com o homem, onde Deus chamava o homem para um relacionamento, e ele dava as diretrizes de como ele queria que fosse oferecido esse sacrifício. E hoje também não deixou de ser. Só que Deus agora, ele não precisa de animais, ele precisa de nós. Os animais, aquilo foi um simbolismo de uma vida que nós levaríamos hoje com Cristo, né? Hoje Deus, ele não chama mais a gente na porta da congregação para falar com ele. Hoje nós somos templo desse Deus. Hoje ele já fala conosco direto. Deus mora em nós, né? É Deus falando através do seu Santo Espírito, fala conosco. Então, a forma de oferecer o sacrifício, o objetivo é o mesmo, mas o modo de oferecer, né, no caso assim, não é mais através dos animais, é através da nossa vida. Então, nós vimos sobre isso, que o altar, para que esse sacrifício fosse aceito sob o altar, ele deveria estar com o altar em ordem, que não se oferece sacrifício para Deus de qualquer maneira, com uma vida de bagunça, de pecado, uma vida toda desregrada, uma vida de qualquer maneira, porque se o altar está quebrado, o altar está ruim, o sacrifício não é aceito, né? Porque Deus não aceita sacrifício em altar quebrado. O altar tem que estar bonitinho, arrumadinho. Nós demos o exemplo de Elias, para o fogo cair, foi o altar reparado, para que o fogo descesse e tivesse resposta de Deus. Muitas das vezes nós oferecemos um sacrifício e não temos a resposta, que o fogo de Deus caiu. E o fogo, ele simboliza muito a presença de Deus, a aprovação de Deus, que nós vimos quando Salomão, Deus fala para Salomão, orando naquele tempo, o que caiu?
o fogo, e diz que o fogo, ele é a aprovação dos nossos sacrifícios. E muitas das vezes nós oferecemos sacrifício que o fogo não cai, porque o altar está desarrumado. Não está legal esse altar. Precisa arrumar o altar para que o fogo desça, os sacrifícios sejam queimados, e esse sacrifício venha subir a Deus como um incenso suave às suas narinas. Aí nós falamos do incenso, dentro do templo, né? Hoje os católicos fazem isso até hoje, né? Nas missas eles ficam passando com aquele negocinho ali, perfumando o altar, o incenso, né? Hoje o que simboliza esse incenso? É sua vida, é suas orações, é aquilo que você fala com Deus, é aquilo que você oferece a Deus. O que você oferece a Deus pode ou não chegar como incenso suave às narinas de Deus. Se você oferece no seu altar, na sua vida, um sacrifício agradável a Deus, esse sacrifício vai chegar diante as narinas de Deus, ele vai respirar aquele sacrifício. Se lembra quando houve o dilúvio, que diz que depois que acabou o dilúvio, Deus ele recebe aquilo, a terra estava purificada. E quando algo está impurificado na nossa vida, chega como incenso suave às narinas de Deus. Por isso que o crente não pode andar em pecado, o crente não pode andar pecando, o crente não pode andar falando mal, o crente não pode andar criticando, que quando nós começamos e fazemos essas coisas, nós estamos oferecendo sacrifício defeituoso que não agrada a Deus. Nós aprendemos também que não era todos os animais, né, que era entregue ali para ser sacrificado a Deus. Existiam animais e Deus dava a diretriz aos sacerdotes como ele queria os animais. Mas ele dava oportunidade também daquelas pessoas que não tinham condições de oferecer, porque às vezes eram animais que nem todo mundo tinha condição de comprar. Eu creio que naquela época não comprava dinheiro, era escambo, era troca, né? Então, Deus ele levantava pessoas que poderia dar animais como uma pomba, uma rola, né? Que eram animais bem mais acessíveis às pessoas que não podiam fazer isso. E nós aprendemos com isso também, que Deus ele dá oportunidade a todo mundo para adorar, seja grande, pequeno, rico, pobre, pode chegar diante de Deus que ele vai aceitar o seu sacrifício, desde que seja um sacrifício de louvor e adoração ao seu nome. Então, nós vemos que através do sacrifício, Deus ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Quer ver? Hoje um culto de quarta-feira, né? Muitos não vieram porque estão trabalhando, nós conhecemos isso. Mas quando eu vim para cá, me falaram que o culto começaria às 19h30, porque era o horário que as pessoas estavam chegando dos seus trabalhos. Mas eu comecei a observar, e eu falei o que para a igreja? Igreja, eu vou começar, pela misericórdia de Deus, o culto às 19h. Aqueles que puderem chegar às 19h, não foi isso que eu falei? Chega às 19h. Aqueles que não puderem e chegam às 19h30, que chega às 19h30. Eu comecei a perceber que essas pessoas que vêm do trabalho, vinham do trabalho às 19h30, nem 19h30, nem 8, nem 9, nem dia nenhum está aqui. Olha só que coisa interessante. Eu estava falando isso com o presbítero Antônio. Então não é horário. O horário não é impedimento, é a vontade da pessoa de sacrificar. Não quer sacrificar, não quer dar o melhor. Não é verdade? Então eu comecei a perceber isso. Eu falei com o presbítero Antônio. Porque quem quer sacrificar, dá a sua contribuição, irmão, não tem horário. Eu me lembro que quando eu trabalhava, eu chegava correndo, mas eu tinha que chegar na casa do meu Deus e oferecer o meu melhor.
estava ali cansado, estava ali enfatigado, mas eu tinha que estar na casa do meu Deus, falar: Jesus, esse é meu melhor, eu estou aqui moído, mas eu estou aqui porque eu preciso de Ti, e eu quero dar o melhor para Ti. E Deus, Ele sempre responde com fogo, porque você está dando o melhor. Então, o Evangelho tem que aprender isso. A gente não dá animal defeituoso. A gente não dá qualquer tipo de oferenda, qualquer tipo de sacrifício para Deus. Nós temos que oferecer no altar de Deus o quê? O melhor. E os animais não poderia ser qualquer um. Não poderia ser defeituoso. Não poderia ser doente. Não poderia ser com mancha, não poderia ser um animal manco, né? Aqueles animais cheios de imperfeições. Deus exigia que tudo aquilo que fosse e exige até hoje, que seja perfeito, que seja bom, que seja agradável. Sabe por quê? Isso estava prefigurando que Deus, pela minha vida e a tua, não ia mandar qualquer um, não. Deus não nos deu o pior. Deus, Ele não ofereceu para nossa remissão dos nossos pecados melhor, o ruim, não. Ele deu o melhor. Ele deu Jesus. Por isso que nosso irmão presbítero Antônio estava falando, Jesus, ele fala: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. O que é impossível para Deus, irmão? O que é impossível para Deus? Porque Jesus falou, se possível. Era possível Deus tirar ele dali? Mas ele não esperou a resposta de Deus. Ele falou assim, mas todavia que se faça a tua vontade. Porque ele reconheceu que o sacrifício perfeito, e nós só teríamos salvação devido ao sacrifício perfeito dele. Porque Cristo, ele teve que se oferecer a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. Porque o homem por si só, ele não conseguia, como é que eu posso dizer, cumprir todo o ritual cerimonial, moral, todo o ritual que era necessário para que o homem tivesse salvação. Por isso, nós vamos ver que os animais eram mortos quase todo dia, porque o homem não se livrava do pecado. O homem, ele pecava aqui, 5 minutos já estava oferecendo outro animal. Por quê? É o pecado de Adão, de Eva, pecado de Adão. Então era um sacrifício que mudava toda hora. E para esse sacrifício, não era feito de qualquer maneira. Eu não poderia oferecer um sacrifício por mim. Eu precisava de quem? Do sacerdote. O sacerdote, o ofertante, ele sempre vai precisar do sacerdote. Para quê? O sacerdote tinha que derramar o sangue do animal, aspergir sobre o altar, porque o sangue representa a vida, e sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado, que só se purifica algo quando o sangue é derramado. Quer ver uma coisa muito interessante? Vocês mulheres, todo mês a mulher tem seu ciclo menstrual, não tem? Para que isso? Para que isso? Para que seja renovado o ciclo. Que quando a mulher, ela, todo mês, as moças, as mulheres, elas sangram todo mês, há uma renovação da vida. Porque quando há essa renovação, a mulher, ela fica o quê? Fértil. Aonde qualquer ato sexual, ela vai engravidar, porque houve uma renovação.
mesma coisa com os sacrifícios. Era uma renovação do pecado, mas tinha que ter o derramamento do sangue. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, acho que capítulo 8, fala que o cordeiro já estava sacrificado desde a fundação do mundo. Então Jesus nunca foi plano B, não. Jesus sempre, Deus sempre sabendo da natureza do homem, ele já tinha preparado um escape para que o homem viesse ter a sua salvação. E esse simbolismo todo em Levítico estava mostrando para quem? Para Cristo, que sem o derramamento do sangue, sem o sacrifício, ninguém poderia obter sua salvação. Aí se escolhia o animal, o sacerdote imolava o animal, aspergia o sangue sobre o altar, para que o pecado daquela pessoa fosse curado, ele deixasse de ser pecador. E muitas das vezes o pecador impunha a mão sobre a cabeça do animal, transferindo o pecado dele para aquele animal, sacrificava e botava lá. Mas antes, eu também falei semana passada, que o sacerdote, antes desse ritual todinho, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Por que ele tinha que oferecer sacrifício? Vocês lembram que eu falei? Por quê? Pois é. Olha só a dificuldade que tinha para a remissão do pecado de um pecador. Eu ofereço um animal, derramo sangue, mas o sacerdote que vai oferecer aquele sacrifício é um pecador também. Isso já é uma outra coisa. A Mônica, não, você está se adiantando, legal, nós vamos falar sobre isso. Entendeu? Pois é, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele, porque ele era pecador. Então era uma sucessão de sacrifício. Eu, sacerdote, tenho que oferecer, porque eu sou um pecador, para poder curar um outro pecador. Então o homem de si mesmo, ele não tinha condições de sair do pecado. Ele precisava de alguém, não um animal, mas uma pessoa de carne e de osso, que cumprisse todo esse ritual, para que naquele grande dia, nós pudéssemos, através do sangue derramado desse homem, que foi Jesus Cristo, remisse de nós todos os nossos pecados. Então era a figuração. Jesus é esse sacerdote. Em Hebreus fala que Jesus ofereceu o único sacrifício, mas perfeito. Hoje, ele pode se compadecer de mim e de você. Não precisa mais matar touro, não precisa mais matar bode, não precisa mais matar cabrito, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Esse sangue jorra até hoje para a remissão e nos lavar do nosso pecado. O sacrifício dele é perfeito. Oh, glória! Por isso Jesus se manifesta. O homem não tem condições. Sem o sacrifício de Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui. João fala: filhinhos, não pequeis. Mas caso peque, nós temos um advogado justo, Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos pecadores lavados e remidos, mas não estamos livres de pecar. Mas se pecar, não saia da presença de Deus. Fique firme, porque nós temos um advogado. Ele vai entender a minha fraqueza, a sua fraqueza, e vai nos dar vida, porque o sangue dele está jorrando. Se posiciona diante de Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida. Que a primeira coisa que o diabo faz, irmão, é falar assim: você pecou, sai logo daí.
Quer botar logo, não é assim, irmã Mônica? Quer botar logo vergonha na pessoa. E é vergonha. O pecado traz vergonha. Mas já falei, olha, não tem mais jeito para você não. O que tu está fazendo aqui? Está pecando. E quando não usam os abençoados do nosso meio, vai ficar assim, olha, já vem aquele pecador, já vem ele aqui, já vem ela ali. Começa a querer dar uma de Jesus, né? Que nem Jesus condena, mas o irmão quer condenar. É só saber se você pecou. Mas Jesus não. Jesus, ele torna o pecado do homem e as suas vestes sujas. O seu sangue, ele transforma nossas vestes alva como a neve. Ele tira toda a sujeira, purifica o homem, coloca de pé e fala, vai e não peque mais. Esse é o Deus, é o Jesus que nós servimos. Aleluia! Levítico 9 fala sobre holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aqui é uma ênfase da purificação, né? Na importância do sacerdote como intermediário entre o adorador e a Deus. A função do sacerdote era intermediar. Era trazer o pecado do povo e levar a Deus. O profeta era trazer de Deus para o povo, e o sacerdote do povo para Deus. Não era assim? E quem leva? E quem purifica? E quem lava o pecado do povo? Quem chega diante de Deus e fala, meu pai, ele pecou, mas tem de misericórdia. O meu sacrifício é perfeito. Todo mundo hoje em dia quer ser salvador da pátria do mundo, né? Mas ninguém quer tomar tapa na cara, ninguém quer derramar sangue, ninguém quer fazer nada, ninguém quer sacrificar, mas quer ser salvador de tudo. Já viu esses filmes aí? Todo mundo quer ser salvador, já viu, presbítero Antônio? Viu, Severino? Então nós aprendemos isso, né? Deus, ele fazia isso por quê? Incentivar os israelitas a se aproximar. Você vai ver que desde Gênesis, Apocalipse, nós vamos vendo sempre, no Antigo Testamento de uma forma mais específica, vendo o povo sempre se separando de Deus. O povo nunca tomou uma posição diante de Deus. Deus dava livramento, o povo ia lá e pecava. Deus livrava da mão dos medianitas, o povo ia lá e se entregava na mão de alguém. Deus livrava da mão de medianita, aí levantava os amonitas, porque estava na desobediência, entregava na mão dele, o povo clamava, Deus ia, libertava. Deus sempre trouxe o povo, sempre o desejo de Deus é estar ali com o povo, amar o seu povo, libertar o seu povo. O desejo de Deus sempre foi e sempre será estar com Ele. É por isso que Ele faz uma promessa que um dia Jesus vai voltar. Ele vai levar a sua igreja, porque Jesus quer a sua igreja juntinho dEle. Jesus quer a sua igreja, mas quem vai? Qualquer um, não somente que sacrifica e dá um sacrifício perfeito para Ele, é os lavados, remidos no seu sangue, aquele que verdadeiramente quer ir para o céu, não vai entrar qualquer um. Porque o sacrifício lá atrás não poderia ser imperfeito. Hoje em dia não podemos dar qualquer sacrifício no altar de Deus, senão não tem o céu, não tem um céu esperando. Só vai esperar aqueles que sacrificam, que não dá animal defeituoso na obra de Deus, que não dá o animal de qualquer maneira. Qual é o animal que nós oferecemos hoje? É fofoca, é contenda, é divisão, é facção, essas coisas ruins que entram na igreja, e Deus, Ele está de olho nisso.
Aleluia. Então nós aprendemos. Levítico 1:10 diz também assim, ó: e se a sua oferta for de gado miúdo, ovelha, gado miúdo de ovelha, ou de cabra, para o holocausto, oferecerá macho sem mancha. Não pode ter mancha, não pode ser defeituoso. Deus não aceita sacrifício defeituoso. Quando nós oferecemos um sacrifício defeituoso para Deus, é quando nós entregamos a vida de qualquer maneira. Quando nós fazemos qualquer coisa de qualquer maneira. Eu estive aqui sábado, eu vi a coisa mais linda dessa igreja. Coisa linda. As irmãs todas juntas. E eu soube que as irmãs, a maioria, estava tudo aqui num propósito. É isso mesmo? Não é que isso daqui não é médico, isso daí já acontece há muito tempo. Mas só que para mim isso é novo. As irmãs tudo aqui. Irmã, vai comer? Não, irmão. Teve? Não, estou no propósito. Deus operou, as quentinhas foi tudo vendida, acabou, acho que não ficou ninguém de fora, né, Dejane? Todo mundo comeu, né? Inclusive o pastor, sentei ali, comi pra caramba. Eu estava escondido do outro lado do monte. É mesmo? Olha que beleza, gostou da comida? É pena que eu só posso comer pouco, irmão. Vontade de comer, eu estava. Mas por que isso? Um sacrifício, irmão. O que foi oferecido, o que foi dado para Deus foi uma coisa espontânea, gostosa. Eu não precisava. Foi tudo embora, comprou e veio gente de não sei aonde. Eu estava escondido atrás do monte de comida do Iago. O Iago com um prato desse tamanho, eu ali escondido querendo ver Iago e não conseguia. Oh, que beleza! Uma coisa gostosa, as irmãs trabalhando, eu aqui conversando com os irmãos, Eduardo levando comida para cima, para baixo, e Iago, todo mundo, e eu sou o único que não fez nada, foi o pastor, ficou aqui de bate-papo aqui. Aí! Oh, glória! Que beleza, né? Por quê? Sacrifício, irmão. Não foi de qualquer maneira, não. Vamos fazer comida, vamos vender, e o pessoal come. Não, teve jejum, teve oração, teve propósito. Senhor, não é somente uma comida para alimentar o corpo físico, não. Mas essa comida vai alimentar o espiritual de quem comer também. Propósito, sacrifício, Deus recebe. Foi comida para lá, comida para cá, gente falando, vem gente de fora e leva comida. Por quê? Sacrifício de adoração a Deus. Ô, glória! Não deixou para tu. Guarda. Ô, Jesus, essas mulheres não são mole não, rapaz. Ô, Jesus, eu fiquei assim, ó, como se diz aí no mundo, de bobeira.
perplexo, de bobeira. Eu falei, meu Deus, que coisa, acabou? Não, sim, isso não é uma coisa de agora, mas para mim é uma coisa nova. É isso aí. Já deu tudo certo. Entendeu? Agora eu quero ver esse sacrifício dia 19 aqui com a nossa mocidade. Eu quero ver essa igreja lotada. Eu não vou aceitar ninguém faltando. Quero banco, tudo ali lotado. Fazer a convocação geral da igreja. Jovem, criança, adolescente, isso aqui cheio. Né? A mesma coisa, os cultos da CIB, a igreja cheia de jovens, de todo mundo aqui, né? Como diz o nosso irmão presbítero Antônio, melhor CIB, melhor mocidade é a nossa. É nossa. É daqui de Ponto Chique. É o melhor. Oh, Jesus! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Quando fala que a oferta for do rebanho, ou gado que for de rebanho miúdo, que é grande, ofereça macho sem defeito. Nesse ponto, o ofertante traz animal até o altar, um lugar sagrado de encontro com Deus. Esse animal dá ênfase à pureza na dedicação total ao Senhor. Vamos abrir Mateus capítulo 5, versículo 23, 24. Quem pode ler? Isso. Mateus capítulo 5, 23, 24. Isso. Viu? Porque a oferta ela não pode ser dada de qualquer maneira, não. Aqui está falando de oferta, não é oferta, é oferta em dinheiro mesmo. Está falando. Isso daqui é uma total submissão a Deus. E querendo dar a perfeição. Porque quando a gente dá uma oferta no altar de Deus, obrigado, é uma oferta defeituosa. Entendeu? Você está vendo que Levítico ela vai trazendo um ensinamento grande para a nossa vida? A gente tira isso aqui de Levítico. Quando uma pessoa oferta de qualquer maneira, está trazendo um animal coxo, um animal com defeito. A oferta ela tem que ser perfeita. Agora eu não estou falando de uma oferta de animal, não. A gente falava muito de animal porque naquela época não se usava muito dinheiro. Mas hoje em dia, a pessoa fala, eu dou o que eu quero. Não, irmão, se for dar o que quer, se nós formos dar o que quer, é melhor não dar nada. A gente tem que dar o melhor. Para Deus abençoar. Dar aquilo que Davi falou lá foi, como é que é mesmo, não sei o que lá, que quando foram oferecer a Davi um terreno, não sei o que lá, bizarrita, não, que foram oferecer a Davi, Davi falou assim, não, longe de mim, eu não quero dar nada para Deus que não me custe nada. O que a gente dá para Deus tem que custar. Qual é? Tem que arrancar a cabeça? Não, sacrifício, irmão. É aquilo que vai agradar o Senhor. Não pode ser de qualquer maneira. Não sei o que lá, a bizarrita, um negócio assim, que ele foi dar um terreno para Davi, e Davi falou, Davi,
que foi para enterrar não sei quem, falou assim, olha, tome isso aí. Davi falou, não, eu não quero nada que não me custe, tem que custar. A gente tem que dar o melhor para Deus. E nós vemos que as ofertas, aquela oferta da viúva pobre, ela deu do seu sacrifício. Ela deu. Nós não podemos dar o pior para Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês não se escandalizam, não. Estou com dinheiro na carteira, 200, 300 e R$2. Aí na hora da oferta eu chego e dou a de R$2. Ah, mas é porque eu não posso, caso disso. Irmão, uma questão de fé. Uma vez eu estava numa igreja que o pastor, eu tinha R$10 na minha carteira, 10 reais. R$10 na minha carteira, 10. É questão de fé. Olha, irmão, que eu relutei para dar aqueles R$10. Era o único, era a minha passagem. E o pastor fez o apelo, todo mundo ofertou. O pastor fez apelo, e eu estou com os R$10 lá, falando, não vou dar nem confiança para ele. Os R$10 lá na carteira. Aí teve uma hora que o pastor falou assim, você que está com esses R$10 aí na tua carteira, aí olhando para a minha cara. Falei, pronto, me descobriram aqui. Assim mesmo, eu estou falando assim, mas foi. Dá esses R$10. E você vai ver o que Deus vai. Ai, Jesus, vou nessa. Peguei. Irmãos, naquela mesma semana, começou a vir uma porção de mandato de pagamento que eu não sabia nem de onde. E pega dinheiro daqui. Quando olhava na coisa, mandato de pagamento pronto, eu ia lá, pegava, ia no banco. Olha, foi uma coisa assim de louco. Deus abriu, eu estava mal, falei, Jesus, não entra nada. Eu dei R$10, olha, Deus foi mandato de pagamento 9 mil, e mandato de não sei quanto, mandato de... Eu falei, meu Deus do céu, sei que eu fiquei bonito. Aí comprei carro, aquele terreno lá em Iguaba, cá de R$10. Porque era o único que eu tinha, foi meu sacrifício, me custou. E falei, Jesus, que coisa. Apareceu o dinheiro de passagem, e eu fiquei cheio de dinheiro no bolso e na conta também. Por quê? A gente sacrificou o melhor para Deus. Porque Deus, ele não abençoa de uma forma financeira a pessoa de mão mirrada, não, irmão. Para que ele vai abençoar, sabe que não vai abençoar a obra dele? Então, essa oferta, seja da nossa vida, ou seja, a Bíblia diz que honra o Senhor com a sua fazenda, né? Com os melhores, não é isso? E se encherá os seus celeiros, não é isso? É a palavra que diz, irmão, não é eu não. A gente tem que honrar. Eu, quando era dizimista, não sou até hoje, o que eu achava no chão, botava de dízimo. Achava R$10, botar tudo de dízimo. E sem trabalho, sem nada. Desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca deixei de devolver o dízimo do Senhor. Eu trabalhei num condomínio lá na Tijuca, ali perto da Conde de Bonfim, ali nós recebíamos o tique. Não sei se você aqui, o sindicato sempre manda dar, né? Tique refeição, vale transporte, e tinha meu saláriozinho. Irmão, tirava dízimo de tudo. Isso aqui é minha fé, tá bom? Se vocês quiserem seguir isso para ter uma vida, fique à vontade, mas eu não estou pedindo nada a ninguém. Isso foi a minha fé. Eu devolvia dízimo do meu salário, do bruto, não era do líquido não, tá? Do bruto. Eu devolvia dízimo do vale transporte, que 6%, só 94% eles pagavam os vales.
6%. Então, isso que era de benefício para mim, eu tirava também de Vale Transporte e do Vale. Tirava dízimo de tudo. Irmão, então o senhor nunca passou prova? Caramba, como eu passo? Mas nunca me faltou nada. O Senhor sempre providenciou. Eu estava, eu e minha pequena, minha esposa, numa prova tremenda. Chegava a bolsa de compra, né, bebê? Olha, Deus mandou te dar. Roupa, eu não comprava roupa não, irmão. Terno. Bebê, né, bebê? Não comprava não. Vinha terno, vinha sapato. E até hoje, às vezes eu estou no maior sufoco, aí vem meu filho Gabriel, pai, eu estou botando um dinheiro aí para o senhor. Aí vem meu filho Serginho, no meu aniversário, meu filho me deu R$1.000 de presente. Eu durinho. Falei, meu Deus, que isso? Olha, aí o que eu fiz? Já fui, logo tirei R$100 e já botei lá. Fiquei com 900. Trabalhei com aquele dinheiro. Ainda tem um pouquinho dele até agora. Esse mês, irmão, Deus abriu a janela do céu para mim. Falei, que beleza. Mas o que é isso? Ofertante, é dizimista, é fiel. Ah, mas aí o senhor não tem mais prova? Tenho. Mas só que Deus não deixa faltar, porque você oferece o melhor para Deus. O seu sacrifício chega como censo ave às narinas de Deus. E Deus, Ele abençoa sim. Você não se exime de passar prova, muitas das vezes, até sem ter dentro da sua casa. Mas quando você é fiel, Deus, você pode ficar sem, mas Ele vai providenciar para você, porque o sacrifício que você oferece no altar dele é um sacrifício que chega como essência suave às narinas dele. Eu não consigo entender o crente que não dizima. Quando não está trabalhando, já tivemos aqui nosso irmão Severino, já conheço Severino, né, Severino? Homem sempre, moramos pertinho ali. Entendeu? A gente, às vezes, não tem. Onde eu falei, é uma fé. A pessoa não está trabalhando, não vai dizimar. Agora, tem pessoas... Irmão, eu estou falando aqui, não está falando sobre isso não, hein? Eu não sei nem por que eu estou falando isso. As pessoas, nós, que somos crentes, lavados, remidos no sangue de Jesus, não podemos cair nessa que ficam pregando por aí. Uma vez me perguntaram se a pessoa que não é dizimista está roubando a Deus. A Bíblia diz que sim. Não fala? Não fala? Fala o quê? Roubará o homem a Deus? Em quê? Mas só que tem uma coisa interessante disso aí. Deus fala de roubo, não de furto. Olha a importância disso. Eu sei que tem muita gente pregando por aí, isso é besteira, não dá, isso era para o povo de Israel, isso era para... Irmão, Deus, Ele fala de roubo, não é roubo? O que é roubo? No nosso ordenamento jurídico, o que seria roubo? Empregando o quê? Uma grave ameaça? Violência. Falou doutora Mônica, violência. Sim. Vocês já prestaram atenção nisso? Ele fala em roubo. Para se caracterizar um roubo, eu preciso empregar uma violência contra você, contra a pessoa. Eu posso até não ter uma arma, mas se eu emprego uma violência contra o objeto, isso é caracterizado roubo também. Porque roubo é diferente de furto. Furto, eu tiro da esfera da presença da pessoa através de um engano. Vou lá, meto a mão, a pessoa não vê, eu chego ali na carteira do Severino, está cheio de dinheiro.
pego, boto no bolso, vou embora. Severino não veio, não viu, né, Severino? Cheguei perto dele, nem viu. O que eu fiz? Furtei. Mas quando eu roubo, eu tiro, eu não tenho arma, mas chego nesse relógio Severino, pum, machuca a mão dele. Estou levando aquilo ali, machuquei ele, tirei do Severino aquilo ali com violência. Isso é roubo. Então, você pode ver que ele fala de roubo, não fala de furto. Mas por que fala de roubo? Eu dei um exemplo de roubos e furto. Furto, eu tiro sem empregar violência, às vezes até sem a pessoa saber ou perceber. Mas roubo, não tem como. Eu posso apontar uma arma e tirar da sua esfera um objeto. Ou posso, através de empregar uma violência, e levar aquilo. Aí muito fala, foi furto. Não, foi roubo, por causa da violência que eu empreguei para tirar o objeto da esfera da pessoa. E Deus, ele fala de roubo. Sabe a coisa muito grave no ser dizimista? Porque quando a pessoa não é dizimista, ele está tirando da mão de Deus com violência. Ele pega assim, ó, tipo está tirando da mão de Deus assim, ó. Aquilo que pertence, os 10%, a pessoa tira da mão de Deus e fala, não, isso aqui é meu. Em Apocalipse diz que os roubadores não herdarão o reino dos deuses. Olha que coisa complicada. E muitas das vezes, o dízimo tem alguma coisa a ver com salvação? Na minha interpretação, sim. Porque a Bíblia fala, roubou nos dízimos e nas ofertas. É Deus que está falando lá, não sou eu não. E roubo é como tirar da mão de Deus com violência. Me dá esses 10% aqui que não te pertence, é meu. Então, sacrifício defeituoso, quando a gente ou pega dado que sobra, já não é dízimo, é oferta. Primeiro eu vou pagar minhas dívidas todinha, depois que eu tiro o dízimo. Não é dízimo, é oferta. Irmão, eu estou falando em cima do altar. Em cima do altar. Já chegou situação na minha vida, eu dei o exemplo da minha vida, de eu entrar numa encruzilhada, não saber o que fazer. Ou eu pago o que eu tenho que pagar, ou devolvo o dízimo do Senhor. E aí? Vai falar, bebê, dá para pagar. Aí, meu filho, tira que Deus. Eu falei, vou tirar, não é meu? Fala, aí ficou tudo, irmão, daqui a pouquinho está Deus abençoando. Até conta de empréstimo Deus já pagou para mim em banco. Paguei 3 prestações, saí, e, né? Uma só, né? Uma, Banco Santander, não, Bamerindos. Peguei, saí da empresa, Deus pagou as 35 prestações que tinha. Eu queria, né, ligando, irmão, a gente é honesto, né? Eu ligando para a empresa, que eu queria pagar o restante, saber como é que eu tinha que pagar. E o rapaz, quando me atendeu, falou, olha só, moço, aqui está tudo quitado, aqui não está devendo nada não. Ainda me mandaram o comprovante de quitação das parcelas todinha. Olha, irmão, é para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? A gente é fiel naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, irmão. É o sacrifício de louvor, o sacrifício perfeito para Deus. Deus não devolve qualquer coisa para a gente, não. Não devolve não, irmão. Nem fica devendo não. O crente tem que ter essa fé. Não, eu falo, não vou devolver, não é meu. E Deus pagou já empréstimo, carro.
Isso, ainda tem isso. Na pandemia, eu estou edificando vidas aqui. Na pandemia, eu sem dinheiro, 5 meses apareceu R$500 na minha conta. R$500. Eu liguei para o Banco Itaú e falei, quem é que está depositando? Eu não sei, mas está depositando. Aí apareceu o nome de uma empresa, transportadora K2, lá de não sei aonde. Peguei o telefone e liguei para essa empresa, K2. Liguei para essa empresa. Aí quem me atendeu? O dono da empresa. Falei, senhor, olha só, estão depositando dinheiro numa conta tal do Itaú, R$500. Isso já tem uns 3, 4 meses esse negócio aí. Ele me dá o número da conta, coisa e tal, depois eu ligo para o senhor. Aí não ligou, caiu a quinta prestação lá na minha conta. Eu falei, Jesus, eu não vou gastar esse dinheiro não. Daqui a pouquinho o dono da empresa me liga, falou, seu Sérgio, olha só, eu vi aqui no departamento pessoal, vi em tudo quanto é lugar, no financeiro, nunca fizemos depósito para a sua conta não tem depósito nessa conta, o senhor vê aí direito, mas aí não é transportadora K2? Mas não tem depósito dessa transportadora. Eu falei, então é meu mesmo. Aí fui pagar, irmão, tudo isso eu tenho testemunho para contar. Mas por quê? Né, bebê? Mas a minha preocupação, porque eu não vou ficar pegando dinheiro, não é meu. De repente, estão usando minha conta como laranja aí. Irmão, até hoje não apareceu, isso tem anos. Agora mesmo que a laranja, se for laranja, está podre, que eu perdi a conta. Agora não tem mais conta. Irmão, ofereça o melhor para Deus. E tem mais testemunho. Já vamos terminar. Lê aí, Mônica. Lê. É esse aí mesmo. Nem oferecerei o quê? Holocausto, sacrifício, em outras traduções. A Araúna, que queria dar, o Araúna, a bezerrita, um negócio assim. Queria dar um terreno para ele. Falou, não, para o meu senhor tem que me custar meu sacrifício. É um holocausto que eu tenho que dar. Aí, é isso mesmo. Era para levantar um altar. É isso aí, Davi, ele deu o melhor. Então, irmão, tem coisas na nossa vida que a gente tem que dar o melhor para Deus. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Irmão, quando eu aceitei Jesus, comecei a dizimar. Hoje eu estou advogado, mas vocês sabem como eu cheguei a ser advogado? Eu vou contar rapidinho. Desempregado, não era casado na época, tomando conta de 2 adolescentes e de um time doidão da cabeça, e tomando conta de igreja também. Era pastor da igreja ali da Nova Jerusalém. Eu fui ver um serviço, cheguei no serviço, já estava com a roupa, estava com tudo para trabalhar numa empresa, todo feliz que eu ia trabalhar. Quando eu fui pegar a roupa, o Senhor falou assim para mim, não quero você aqui não. Eu falei, mas Jesus, não quero você aqui. Meu Deus, não é Deus falando não. Sei que eu cheguei na coisa, não fiquei. Fui para casa muito triste. Aí, o meu irmão, falecido irmão, levou meu currículo para a faculdade Gama Filho, era uma das maiores faculdades particular que tinha aqui no Brasil. Ali levou, olha, não demorou muito, me ligaram, seu Sérgio, que não sei o quê, surgiu uma vaga aqui na vigilância, irmão, você quer vir? Eu falei, vou, o senhor pode vir agora? Fui correndo.
Isso foi no dia 1º de junho de 2001. Naquele dia mesmo eu comecei a trabalhar. Fiquei lá todo feliz, né? Oh, meu Deus, trabalhando. Isso eu entrei em junho. Em julho eu estava fazendo prova. Em agosto eu já estava fazendo o meu 1º ano de faculdade. Aí vocês falam assim, quanto foi? Pergunta. Não custou 1 centavo a minha formatura. Eu não paguei 1 centavo, foi tudo de graça. De graça não, porque eu trabalhava lá, mas eu fiz uma prova, eu estava uns 10 anos sem pegar em... Eu fiz a prova, passei. Irmão, fiz faculdade, me formei. Hoje eu trabalho, porque Deus me deu essa profissão. E não paguei 1 centavo para me formar. Deus, Ele abençoa, irmão. Quando a gente é fiel com Ele, Ele vai ser fiel. Ele permanece fiel, mesmo que nós não sejamos. Mas se você é fiel a Deus, ou procura ser, Deus, Ele vai abrir a janela do céu sobre a sua vida, e vai derramar de bênçãos sem medida. E não é só sobre você não, sobre a sua parentela, sobre o seu filho, sobre a vida de todas aquelas pessoas que te cercam. Deus não deixa faltar, irmão. Prova vai passar, mas faltar não. Você vai ter sempre um escape de Deus na sua vida. Ele vai sempre providenciar uma saída para a sua vida. Eu já andei com carro sem óleo, é um pouco de irresponsabilidade. Mas você já andou com carro sem óleo? Eu já andei com carro sem óleo. Na hora de trocar o óleo do motor, aí o irmão foi lá, tirou, cadê? Não saiu um pingo de óleo. O que você fez aqui nesse... É milagre, é Deus. Não saiu óleo, não. Eu estava andando com carro sem óleo. É claro, irresponsabilidade minha. Mas não foi porque eu quis. Esqueci mesmo. O carro lá andando. O cara trocou e falou, rapaz, como é que tu consegue fazer isso? Não sei. É Deus. O carro não é meu, o carro é dele. Olha, irmão, cada coisa... Eu vou ficar aqui a noite toda contando, por causa da fidelidade. Deus é fiel, irmão. Dê o melhor do seu sacrifício para Deus. Dê o melhor para Ele. Coloque no altar, na sua vida, ofereça a Ele aquilo que for de melhor para Ele, porque Ele vai honrar a sua fé e Ele vai te dar vitória. Talvez Deus nessa noite esteja falando com alguém aqui, estão falando com pessoas, porque não estava no meu estudo isso, mas Deus mandou falar. Aqueles também que estão ouvindo, né, a nossa voz, isso vai para o YouTube, né? Ofereça o melhor para Deus, dê o melhor para o Senhor, que Ele supre as nossas necessidades. O nosso pastor presidente Sorte, ele sempre está pregando sobre isso, né? Sobre oferecer o melhor. Ontem foi um estudo maravilhoso que o nosso pastor presidente trouxe, falando sobre esperança. Olha que estudo gostoso, foi um poucos minutos assim, mas foi uma benção, né, Mônica? Olha, a igreja recebeu aquela palavra do nosso pastor presidente. Eu gosto muito de ver ele trazendo uma palavra, é sempre edificante, né? E apesar disso também, fazer as irmãs, faz uma visitinha na nossa igreja mãe lá. Sei que as irmãs, quando vocês quiserem ir, as nossas irmãzinhas, as irmãs constelação, estrelas, né? Que pode, eu passo lá, pego vocês, tá bom? Pego, levo, trago depois, as irmãs, tá bom? Carla também, a Dejane, fala, eu quero ir, vamos fazer uma visita, porque a CIB só vai 3 pessoas, oi? Não, Dejane, isso que eu ia falar agora, Dejane não deixa de ir, Dejane, a Janaína, a Mônica, mais quem? Jaqueline, a Jaque não está indo, porque ela não está bem. Graça vai lá, a 5 ela não vai, mas ela, na responsabilidade dela, ela está sempre lá. Joyce, né? Então vamos começar, porque a gente quando tira a foto, bota lá, a congregação presente só tem 2, 3, 4. Vou ficar mal para o pastor para caramba. O pastor observa isso, acha que o pastor não chama, entendeu?
Mas não, os filhos têm que gostar de ir para a igreja, para visitar a mamãe de vez em quando, né? É bom ir lá visitar a nossa mamãe, a nossa igreja matriz, né? Ver o nosso paizão lá, que é o pastor Sorte, a pastora Maria Cláudia. Terças-feiras, até às vezes tem o culto da liderança e tem a chamada da igreja, né? Vai ter a nossa chamada, acho que em outubro, né? Que nós estamos escalados para lá. Acho que é outubro. E nesse dia eu quero a igreja toda lá. Vamos invadir a nossa casa da nossa mãe e vamos lá glorificar a Deus junto com os irmãos. Quer todo mundo, Eduardo, ministério, vamos todo mundo, as nossas irmãs Estrela, passo lá, pega a nossa irmãzinha, vai todo mundo nesse dia. Vamos, quando ele falar assim, ponto chique, levantar aquelas mulheres, um batalhão, a metade da igreja falar, meu Deus, o que está acontecendo aí? Quero ponto chique invadindo lá. Mãe, chegamos. Ponto chique chegou na casa. É assim que eu quero. E se não, o pastor, ele cobra do dirigente. Acho que o dirigente nos chama. Amém? Vamos nos colocar de pé, são 10 para as 9. Que Deus abençoe a vida.